Fala pessoal, tudo bem? Professor Mário falando, canal C de Cachorrão. E hoje a gente vai fazer um resumão sobre o movimento retilíneo uniforme, tá certo? Antes da gente entrar nesse movimento exatamente, vamos dar uma relembrada de dois conceitos importantes que a gente já analisou. O primeiro conceito é o conceito de velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média, primeiramente, não é média de velocidades, tá certo? Eu não posso pegar as velocidades do veículo, somar, dividir por 2 e chegar na média. Não, não é velocidade média. Isso aí, se você calcular com as velocidades, quiser achar uma média, vai ser média de velocidade e não velocidade média. Tudo bem? A velocidade média é um conceito bastante importante na física. A gente vai usar ela em vários momentos, em várias partes, em que nada mais nada menos que a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, por exemplo, se eu falar para você, daqui a São Paulo eu fiz uma velocidade média de 100 km por hora. A única coisa que eu consigo te informar com isso é que em uma hora eu percorri 100 km. Nada mais que isso. Eu percorri esse trajeto com a velocidade de 100 km por hora sempre? Não sei. Eu percorri com menos? Não sei. Eu percorri com mais? Não sei. Certo? Então é um conceito bem interessante que ele me dá a ideia de quanto eu andei em determinado intervalo de tempo. Tudo bem? Então tem uma questão bastante famosa, por exemplo, da Unicamp, que dizia o seguinte, que eu tinha lá um carro, pedia para calcular a velocidade média desse carro durante o trajeto, por exemplo, 80 km por hora, e no meio do trajeto tinha um radar fotográfico a 90 km por hora. Ou seja, esse radar fotográfico, ele fotografava veículos que passavam acima de 90 km por hora. A velocidade média do carro era 80. A pergunta era, ele foi multado? Sim, não, por quê? Vamos pensar na ideia. A velocidade média não significa que ele está a 80. Ele até pode estar, ele pode ter feito tudo a 80. Não sei, não posso afirmar nada. Naquele momento do radar, ele pode ter passado acima de 90? Pode. Ele pode ter passado abaixo de 90? Pode. Ele pode ter passado a 80? Pode. Então eu não consigo afirmar nada. A velocidade média não me dá ideia de nada do que ocorreu durante a trajetória. A única coisa que ela me diz é que o quanto de distância em determinado intervalo de tempo o móvel fez. Ok? Um detalhe, unidade de medida, sistema internacional, velocidade medida em metro por segundo. Muitas vezes aparece quilômetro por hora, eu preciso converter. Quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6, ok? Então eu faço divisão. E quilômetro por hora para metro por segundo aqui, se eu fizer de metro por segundo, aliás, para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Beleza? Outro conceito importante, velocidade instantânea. É a velocidade naquele ponto observado. Então, a velocidade que eu olho é o velocímetro do carro. A velocidade está subindo, subindo, subindo. Então, em determinado momento eu olho, está 50 km por hora. Outro momento eu olho, está 60. Outro momento eu olho, está 70. Isso quer dizer que a minha velocidade ela é variável com o passar do tempo, nesse exemplo que eu dei. Beleza? Bom, vamos falar no movimento uniforme, que é o que nós estamos querendo trabalhar. Primeiramente, retilíneo, certo? Ele é retilíneo por quê? A trajetória é uma trajetória em linha reta. Por que é uniforme? Porque ele sempre mantém a velocidade constante, ou seja, a taxa de variação de espaço, ou seja, a taxa de modificação da posição, ela é sempre a mesma. Como assim? Vamos lá. A velocidade do movimento uniforme ela é idêntica à velocidade média. Lembra que a velocidade média é ΔS por ΔT? Se eu abrir o ΔS, que é a posição final menos posição inicial, pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, que é zero, o tempo inicial, né? Sempre posso dar o start do meu cronômetro ali. Passando esse T para lá, isolando eu fico com essa equação. S igual a S0 mais VT. É a equação do sorvete, né? A gente sempre chama de sorvete isso aqui, né? Que é, o nome mais bonito, função horária da posição. Então eu posso determinar a posição do meu móvel em todos os instantes de tempo que eu estiver analisando, tá certo? Em todos os instantes que eu estiver olhando, eu consigo achar a posição que ele está partindo de uma posição inicial. Então eu posso até pensar em graficar isso daí, certo? Vou fazer dois gráficos aqui interessantes para a gente. Um gráfico com duas curvas e um outro gráfico sozinho. Olha só, o primeiro gráfico para a gente analisar é um gráfico de posição, certo? Por tempo. Vou graficar essa equação aqui. Isso vai ser uma reta, certo? Essa reta ela vai ser crescente, certo? Ou seja, o móvel sai de uma posição inicial e a posição está aumentando com o passar do tempo.
eu falo que isso aqui, a velocidade é positiva. Esse movimento, portanto, aqui é um movimento progressivo, ok? Ele está aumentando a posição com o passar do tempo. Muito embora eu possa ter agora, nesse mesmo gráfico, desenhar outro móvel aqui, ó. Olha lá, aqui um outro S0, esse verde aqui é velocidade negativa. Esse movimento é um movimento retrógrado, ele está voltando, ok? A velocidade é negativa, está voltando. Então, se eu pensar na minha trajetória, né? Desenhar uma trajetória aqui retilínea, tá certo? Esse móvel aqui em verdinho, ele está aqui, o nosso zero, ele estaria aqui, ó, está voltando. O nosso móvel azul aqui, ele está saindo de determinado ponto e está indo na minha direção, na direção positiva da minha trajetória. Enquanto que se eu fizer um gráfico de velocidade por tempo, a velocidade por tempo no movimento uniforme é uma velocidade constante. Então isso aqui vai ser uma reta horizontal, por exemplo, aqui, com velocidade positiva. E olha só que legal, propriedade interessante de gráfico. Se eu fizer a área abaixo dessa curva, eu vou ter o quanto esse móvel andou numericamente. Então, ΔS é numericamente igual à área sobre a curva do gráfico. Tudo bem? Dentro de movimento uniforme, a gente pode ainda utilizar velocidade relativa, que nós já vimos, tem vídeo aí no nosso canal aí. Tem também encontro de móveis, tem vídeo também no nosso canal aí, é só você procurar cinemática, velocidade relativa e cinemática, encontro de móveis, ultrapassagens, tá certo? Esse é o conceito básico de movimento uniforme. Tudo bem? A gente pode casar o movimento uniforme com uniformemente variado, por exemplo, em momentos em que você tem encontro de móveis, você faz igualdade de equações horárias, tá certo? E a gente pode acabar determinando as posições, tempo de encontro e por aí vai. Beleza? Então é isso, pessoal. O nosso canal tem todas as aulas que você precisa aí. Move, né? Movimento uniformemente variado, tem velocidade relativa, tem, como eu falei aí, o encontro de móveis, tem todas as ideias para cinemática e movimento circular, já tem também um pouquinho mais para frente. Beleza? Conte comigo, tamo junto. Qualquer dúvida, escreva pra gente. Valeu, até mais!